Olá, adoradores do povo, sentiram minha falta? Quem aqui gosta de literatura nacional? Bom, a primeira coisa que é importante destacar sobre a obra do Hugo é que não se trata de um romance, e sim de uma antologia de contos. São 13 contos no total, e a temática que une todos eles é a questão da crueldade humana. O que a gente vai encontrar ao longo desses contos são diversos graus de crueldade. Eu gosto de pensar nesses contos como uma sucessão de pequenos e grandes pecados humanos que o Hugo, como um fotógrafo, foi lá e capturou. O que eu vou fazer é falar para vocês quais são esses contos, resumir eles em poucas palavras e depois vou passar para os aspectos mais gerais da obra, falando sobre os pontos positivos, negativos e tudo mais. O primeiro conto da obra se chama Seu Clovis e conta sobre um homem que está morto de fome no meio da madrugada e resolve entrar num bar que ele encontrou para ver se ele acha alguma coisa para comer. E aí, pouco depois que ele chega, alguns engraçadinhos entram e resolvem arrumar confusão com o dono, o Seu Clovis. E é aí que as coisas realmente desandam. Em seguida, a gente conhece o conto Carnaval de 81. Nele, a gente está numa madrugada de terça-feira em que dois amigos e parentes, já que um é o narrador e o outro é o primo dele, resolvem tomar a saideira num bar, que graças a Deus não é o do Seu Clovis, resolvem tomar a saideira nesse bar e o Rubão, que é o primo, vira e fala: olha, eu vou pagar. O problema é que na hora de efetivamente pagar a conta, o Rubão revela que não tem nenhum centavo furado. Mentira! E é aí que as confusões começam a acontecer para esses dois personagens. Logo depois desse segundo conto vem o terceiro, que se chama A Missa do Padre Sérgio. Como a gente já pode ver pelo nome, ele vai tocar numa questão um tanto quanto delicada envolvendo a religião. E nesse conto a gente descobre como a vida de 3 funcionários de uma igreja ela sofre rumos, assim, mudanças muito drásticas por conta do suicídio de um coroinha. Essa tragédia, acaba trazendo à tona verdades completamente detestáveis, completamente horríveis. No quarto conto, a gente conhece a história de 5 amigos que resolvem viajar para Mosqueiro e durante essa viagem um deles desaparece. E depois de muito procurarem, já pensando as piores coisas, os 4 amigos restantes descobrem que a verdade pode ser um tanto quanto mais engraçada e peculiar do que o que eles esperavam. No quinto conto, a gente acompanha o Pistoleiro de Paragominas. É o conto favorito por trabalhar uma temática que eu adoro, que é os efeitos do medo em uma pessoa. Nós conhecemos 2 personagens, o novo funcionário de uma delegacia, o seu Roberto, e o Pistoleiro de Paragominas, um pistoleiro muito famoso que atua na cidade onde o seu Roberto vai trabalhar. E desse encontro e de tudo que ele gera nas pessoas ao redor e nos dois envolvidos, resulta uma coisa um tanto quanto inesperada. O sexto conto se chama O Frentista e ele se passa na época de uma crise da alta do combustível. E por conta dessa alta do combustível, o frentista acaba sofrendo muito rechaço dos clientes que reclamam pela oscilação do preço ao longo do dia. O problema é que, quanta pressão uma pessoa consegue aguentar? O sétimo conto se chama Aconteceu em Americano e conta sobre um cara que, por conta da gravidez da namorada, assume a posição de carcereiro no complexo de Americano. E ele descobre que nesse complexo os presos têm um ritual um tanto quanto peculiar. Mas o que será que esse ritual esconde? O oitavo conto se chama O Homem Duplicado. E nele a gente conhece um protagonista que tem pavor de ser passado para trás. E esse protagonista está numa situação um tanto quanto desesperadora, já que o prédio em que ele está cercado. E ele precisa fugir dali. Mas a questão é que ele vai descobrir que o pior inimigo não está lá fora, porque o pior inimigo dele é ele mesmo. O nono conto se chama Os Barbeiros da Rua Souza. E nele a gente conhece 3 barbeiros que têm uma maneira um tanto quanto curiosa de resolver os problemas entre si. Esse conto tem uma peculiaridade, uma curiosidade, na verdade. Quando eu conversei sobre ele com o Hugo me contou que ele foi baseado em uma ocorrência real de Belém, que é a cidade do Hugo mesmo, onde uma barbearia tinha sido dissolvida.
No 10º conto, chamado Diabo Loiro, a gente acompanha um motorista de ônibus que vai descobrir que nem todos os passageiros que entram em seu ônibus são civilizados. Alguns são o próprio diabo encarnado. Meu Deus! O 11º conto se chama São João dos Jurunas, e nele a gente vai acompanhar um homem que vivencia o pior pesadelo de sua vida quando tá voltando para casa e é assaltado, e esse assalto toma rumos um tanto quanto imprevisíveis. Agora ele vai ter que lidar com as consequências daquilo que aconteceu. O 12º conto se chama Urubu, e nele a gente vai acompanhar até onde um diretor de jornalismo e seu informante estão dispostos a ir para conseguir um bom furo para o seu jornal. E por fim, na 13ª história, chamada A História de Johnny, nós acompanhamos a polícia sofrendo para solucionar crimes um tanto quanto cruéis e peculiares. E quem fica responsável pelo caso é o veterano Johnny. A questão é que a polícia vai descobrir que vai ser um tanto quanto complicado demais achar o culpado desses crimes. Eu detesto adivinhações. Bom, agora que eu já fiz um breve resumo de cada uma das histórias, eu vou falar mais um pouco sobre os aspectos positivos e negativos da obra. O primeiro aspecto positivo é que a escrita do Hugo é bem tranquila de acompanhar. Ele descreve as cenas de forma bem clara, então não vai exigir um grande esforço para compreender o que está se passando na história. O desafio mesmo vai ficar por conta de contos como A Missa do Padre Sérgio e O Homem Duplicado, que traz algumas cenas que deixam coisas implícitas e a gente precisa fazer um esforço maior de interpretação. O segundo aspecto positivo é que as histórias não são longas, então esse livro é perfeito para se ler no tempo escasso do dia a dia. Até porque, por se tratar de contos, a gente pode ler um capítulo e ler o outro no dia seguinte e assim por diante. O terceiro aspecto positivo são as temáticas trabalhadas na obra, porque são temáticas muito atuais, mesmo que as histórias, para quem leu a sinopse do livro já sabe disso, mas para quem não leu eu tô contando agora, as histórias se passam entre as décadas de 80 e 90. Mas apesar disso, os problemas no contexto urbano não mudaram. A gente vai se identificar com muitas das temáticas trabalhadas na obra, como a questão do medo, violência extrema, a insegurança que a gente sente ao sair de casa, e por aí vai. Bom, agora sobre os aspectos negativos da obra. Uma coisa que me incomodou um pouco durante a leitura foi o excesso de palavrões. E eu não digo isso por algum tipo de puritanismo meu, até porque a gente entende que na vida real, né, algumas coisas tipo um chute na quina da cama, só um bom palavrão resolve. Mas, no caso da obra do Hugo, é realmente pela quantidade, é uma quantidade excessiva e acaba incomodando um pouco. A outra coisa não é necessariamente um aspecto negativo, mas é um ponto que pode gerar estranhamento durante a obra, que é o uso do tu com a conjugação antiga dele. Em alguns lugares do Brasil o uso ainda acontece, mas pra gente aqui no Sudeste, em algumas regiões do Brasil, vai gerar estranhamento encontrar essa conjugação. Pra finalizar, eu gostaria de falar sobre o que é que realmente eu mais gostei na obra. Pra mim, o aspecto que supera todos os aspectos positivos é o aspecto positivo, que é a questão de que o Hugo tem uma escrita que não só perturba pelas temáticas pesadas, mas também entretém e diverte, porque é dotada de um humor ácido, que muitas vezes a gente vai terminar os contos com aquele sorrisinho na cara de tipo, não acredito nisso. Então, foi realmente o que eu mais gostei, essa questão de perturbar e divertir simultaneamente. É isso que eu tinha pra falar da obra hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos vídeos, que ainda tem muito pra vir por aí, tá? Tchau, tchau, um beijo, um cheiro e até mais.